Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a amada igreja. Gostaria de convidar os irmãos para mais um culto, de quarta-feira, culto de oração, estudo bíblico. Nós estamos dando abertura hoje, no dia 3 de junho, com o texto, gostaria que os irmãos estivessem acompanhando, o texto de João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 a 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse: Após mim vem o varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousando sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, o nosso Redentor, responsável pela nossa salvação. Vamos estar cantando, irmãos, o hino 125 do cantor cristão, Redenção.
Irmãos, eu gostaria também, né, nesse momento agora, que nós possamos juntos estar agradecendo, né? Agradecendo a recuperação do pastor Ageu, agradecendo também a Elza Mara, a qual eu uma amiga que eu sempre peço oração por ela, e graças a Deus ela já saiu do hospital, agora foi para uma clínica de reabilitação, né? Porque ficou muito tempo sobre aparelhos, né? Sedada e ela agora precisa reabilitar, né? A dona Nefrina, mãe da Eliane, né? Que graças a Deus está em casa, não foi nada grave, né? O pai da Elaine também, né, que ainda está no grupo lá, que ele já está em casa, que ele está bem, graças a Deus. Também pela recuperação do Bruno e do Gabriel, que é vizinho da igreja, tá? Os jovens que a gente pediu também oração, né? O Davi, o genro do pastor Eduardo Sarmento, graças a Deus também ele já está em casa. Irmãos, são vários agradecimentos. Se eu aqui não citei mais alguns, eu peço que os irmãos me perdoem, mas Deus sabe, né? Que eu tenho certeza que cada bênção, cada vitória que os irmãos têm alcançado, os irmãos têm agradecido a Deus. E agora, irmãos, eu gostaria de fazer também aqui uma listagem de alguns pedidos, tá? Que eu vou estar passando para os irmãos estarem orando. Que é pedir pela família, né, da nossa amada irmã Erli, né, que o Espírito Santo de Deus possa estar abraçando ela nesse momento. Eu tenho certeza que Ele está fazendo isso. Vamos continuar intercedendo pela irmã, pelos seus filhos, por todos os familiares. A nossa amada irmã Conceição também, vamos orar pela sua saúde, que Deus continue guardando ela, abençoando, livrando, dando saúde, dando vida, né, como Ele tem feito, né, sempre, né, que Deus tem sustentado a nossa irmã. E nós sabemos que a oração é que nos sustenta. Então nós dependemos, irmãs, dependemos da oração, porque nós dependemos do Senhor. E nós chegamos ao Senhor através da oração, né? Pedi também pelo meu esposo. Graças a Deus ele está bem, tá? Ele está bem. Porém, já está em tratamento, já está sendo tratado, mas está bem, graças a Deus. Por missões também, irmãos, não podemos esquecer, né? Missões estaduais. Gostaria de pedir também aos irmãos que estivessem orando pelas viúvas, né? Pelas viúvas da nossa igreja. Orando também pelos nossos irmãos que não podem sair, né? Que são mais limitados, que não podem sair de casa. E pedir a Deus logo que traga logo essa cura, que traga logo, que cesse logo, né, esse período, né, para que nós possamos estarmos em comunhão novamente, se abraçando, possamos nos ver melhor, fazer visita, né, voltar à nossa rotina, né, que é muito boa. Não estou reclamando, irmãos, do que nós estamos vivendo, porque nós estamos debaixo da vontade do Senhor, entendeu? Então nós não devemos reclamar, mas sim aceitar e entregar, né, nas mãos dele os nossos anseios, nossas ansiedades, nossos medos, tudo entregar nas mãos do Senhor. Orar pelos médicos também, continuar orando pelos médicos, né, pelas pessoas que arriscam suas vidas, né, pelos enlutados, tanto da nossa igreja como também espalhado pela face da terra devido a essa pandemia. E pedir também, irmãos, pelos nossos governantes, né? Pelo nosso governador, nosso prefeito, nosso presidente. Pedir também que Deus esteja abençoando todo aquele que quer o bem do Brasil, todo aquele que quer o bem do povo brasileiro, e derrubar e jogar por terra toda a obra de Satanás sobre o povo brasileiro, toda a maldição sobre o povo brasileiro, que seja jogada por terra em nome de Jesus. E isso nós não devemos deixar de orar, pedir. Então, irmãs, eu fiz aqui alguns pedidos. Se os irmãos tiverem alguns pedidos, faça agora em oração a Deus, porque Ele sabe, né? Se nós esquecemos algum, eu tenho certeza que os irmãos vão estar lembrando. Tá bom, meus amados? Então eu convido os irmãos agora nesse momento para estarmos orando. Orem comigo, por favor.
Senhor Deus, louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu santo nome. Ó Pai amado, nós colocamos aqui diante de Ti nesta noite, ó Pai, o nosso agradecimento por tantas bênçãos, ó Deus, já alcançadas, tantos pedidos realizados, tantas pessoas recuperadas, tanta saúde restaurada. Ó Deus querido, nós não temos como agradecer. Nós não temos como agradecer, Senhor, o seu cuidado, a sua proteção, o seu sustento sobre a vida de cada um de nós. Ó Deus, esse ar que nós respiramos, ó Deus, hoje em dia, quanto valor, né? Nós precisamos desse ar. Agora imaginemos nós sem o ar. Então nós te agradecemos, ó Deus, por esse ar, pelo fôlego, ó Deus, que nós temos, o fôlego de vida que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo alimento que não está faltando em nossa mesa. Nós te agradecemos, ó Deus, pela saúde. Nós te agradecemos, ó Deus, por toda a provisão, pelo nosso lar. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, cada luta. E agradecemos muito mais cada vitória que o Senhor tem nos alcançado. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por mais que eu possa vir aqui falar, não há palavras para expressar quão grande é o teu amor, quão grande é a tua misericórdia pelo teu povo. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado por esse momento, ó Deus, onde podemos compartilhar, onde podemos estar juntos com os irmãos, em oração, em coração, em pensamento, em oração. E obrigado também pelas redes sociais, onde a gente pode falar um com o outro e levar a nossa voz ao outro irmão. Ó Pai querido, nesse momento eu venho pedir, Senhor, que o Senhor supra as necessidades, Senhor, daqueles que no momento não têm nada. Ó Deus, usa a tua igreja, onde quer que esteja cada servo teu. Usa, Senhor, os teus filhos para estar levando auxílio aonde precisa. Ó Pai querido, quero te pedir, Senhor, também pelos enfermos da tua igreja, não só da Igreja Batista do Mutondo, mas pela igreja espalhada pela face da terra. Mas eu quero citar aqui, Senhor, o nome da nossa amada irmã Conceição, do meu esposo Ricardo, ó Deus, peço pela saúde deles, peço pela recuperação também da Elza Mara, que ainda está em recuperação. Também continuo pedindo pelo pai da Elaine, pela mãe da Eliane, que eles possam também já estar se recuperando. E, ó Pai, os demais pedidos que já foram feitos durante a semana, durante algum tempo, aqueles ainda que não tiverem se recuperado, nós pedimos a Ti, clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga a libertação. Ó Deus, muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada mais uma vez pela vida, pela salvação, pelo ar que respiramos. Essa oração, Senhor, eu te faço, ó Pai, pedindo primeiramente perdão pelos meus pecados. Não porque nós merecemos, mas porque estamos confiados no amor, na graça e na misericórdia que vem do santo e precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o pastor. Olá, irmãos da Primeira Igreja Batista em Mutondo. Nós estamos nesse dia de quarta-feira, convidando sempre os irmãos para fazer um estudo bíblico, estudando a palavra de Deus, estudando o texto, como sempre baseado no tema. E nós vamos fazer isso agora. Antes de ler a palavra de Deus, nós queremos dizer dos nossos sentimentos. Toda a igreja sentiu, a partida do nosso querido irmão Paulo Ecardi, homem de Deus, diácono, que operou de uma forma extraordinária na igreja. Todos nós amávamos, gostávamos dele.
e foi feito seu sepultamento na segunda-feira, 13h, ali no Parque da Paz. Eu estive lá e foi um prazer assim, muito grande para a gente ver o povo, a família dele, como amava aquele homem. Tivemos um grupo mais ou menos de 30 pessoas e, num todo, nós nos alegramos porque era um salvo. Ficou o nosso sentimento, ficou a nossa falta, mas, queridos, todos nós temos um dia de partir dessa terra. Eu falei isso na mensagem. Então, que os irmãos estejam ainda orando pela família do nosso querido irmão Paulo Ecardi, um amigo. Eu quero ler a palavra de Deus, né? E quero refletir um pouco sobre a presença de Jesus. Poucas vezes se escuta falar sobre esse tema, a presença de Jesus. O que a presença de Jesus pode fazer na vida das pessoas. Vamos visitar alguns textos, mas sempre fazendo com que apareça a presença de Jesus. Mas antes de tudo eu quero orar com você. Quero agradecer pela vida da igreja, da primeira igreja batista em Mutondo, agradecer por aqueles irmãos que certamente vão estar ouvindo esta reflexão e dessa forma estamos caminhando nessa quarentena, que já passou da quarentena, já passou de 70 dias que estamos dentro dos nossos lares e o templo de Deus, aquele templo tão belo, tão bonito, está fechado. Outro dia um amigo me ligou e disse assim, eu fiquei com pena de você, pastor. Eu digo, por quê? Porque a gente passa ali domingo à noite, a igreja fechada. Sempre que eu passei ali, vi a igreja aberta e bastante gente entrando, gente saindo, e agora eu passei ali, vi, fiquei com saudade e com pena do Senhor e da sua igreja. E disse que Deus abençoe, mas em breve nós vamos voltar. Eu digo, se Deus quiser. Queridos, antes da oração também eu quero dizer a você que pela necessidade grande que tem de oração, pela grande necessidade de estarmos mais próximos, eu resolvi lançar um áudio de oração todos dia pela manhã. É um compromisso meu. Também convidei o pastor Vanderlei para falar também num vídeo falando sobre a saúde da família. Então você vai ter 3 áudios todos os dias. Tem o pastor Albertino que fala sobre a Bíblia, a leitura da palavra, e então a igreja estará recebendo agora palavra, oração e orientação sobre a saúde. E assim nós vamos caminhando, assim nós vamos entrando cada dia mais na presença de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, louvamos o teu santo nome. Te rogamos, ó Deus, para que tu abençoe poderosamente a família do irmão Paulo Ecardi, a irmã Erli, o Igor, a Carol, que tu abençoe, ó Deus, seus irmãos, seus sobrinhos, toda aquela família. E, ó Deus, que o teu Espírito possa estar consolando cada dia. Queremos também te rogar por toda a nossa igreja, irmãos que estão às vezes em dificuldades, já não têm mais paciência de ficar em casa. Consola os teus servos, dá-lhe paciência. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. O versículo-chave para esse estudo está no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É interessante, irmãos, a presença de Jesus. Mas por que a presença de Jesus? Porque exatamente João Batista teve a grande felicidade, inspirado por Deus, de narrar Jesus como verbo, esse verbo eterno. O verbo é a fala, o verbo é a ação, e o verbo aqui, ele se fez carne e habitou entre nós. Habitar significa morar,
ficar vivendo entre aquelas pessoas daquele tempo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vamos ver no ministério de Jesus o que fez a sua presença. A presença de Jesus foi fantástica. No primeiro milagre, em Caná da Galileia, o texto nos diz lá, João capítulo 2, de 1 a 12, que a festa estava indo muito bem, mas daqui a pouco falta o vinho. Ele então mandou encher vasilhames de água e pediu para os seus discípulos fazer isso, e ele orou e depois mandou o mestre de sala provar. Foi provado e ficou provado que aquele vinho era um vinho de primeira. Como a presença de Jesus é importante, meus irmãos. Como a presença de Jesus pode realmente transformar coisas, transformar o que você possa imaginar, mas principalmente a vida de pessoas. Várias pessoas ali começaram a focar Jesus como o Senhor, focar Jesus como aquele realmente que tem poderes. E assim é a presença do nosso Cristo. Em Mateus 8, 28 a 34, o texto diz que Jesus, andando por um caminho, deparou com 2 endemoniados. E aqueles 2 endemoniados eram homens terrivelmente agressivos. O texto diz que ninguém podia passar por aquele caminho, porque eles atacavam as pessoas. Eram pessoas realmente cheias do espírito, malignos. E o texto também nos diz que quando Jesus se aproximou deles, eu acredito que Jesus já fez isso a propósito, eles então se dirigiram a Jesus e disseram: Filho do Deus do Altíssimo, o que tem nós contigo? Vieram nos atormentar antes do tempo? O diabo sabe que tem um dia que eles serão atormentados de verdade, né? E uma outra coisa, a presença de Jesus, ela não é boa para os demônios. Os demônios se irritam, se enraivecem. Eles não gostam da presença de Jesus. Por isso é que eu clamo aos irmãos que orem para que Jesus se faça presente nos seus lares, para que Jesus esteja presente nas suas vidas. Ah, meus queridos, como é importante a presença de Jesus, como é importante a presença desse Mestre, desse Senhor, desse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que está entre nós até o dia final, o seu retorno. Mas também, meus queridos irmãos, lá ainda no livro de Mateus 14, de 13 a 21, nós vamos ver uma multidão faminta, uma multidão precisando de se alimentar. E o texto nos diz que Jesus perguntou: olha, o que fazer? Tem alguma coisa para essa gente? Não tem nada aqui não. Tem um rapaz que tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso, uma multidão? Jesus então disse: olha, traz isso aqui. E o texto nos diz que ele colocou a mão, ele orou, ele implorou o Senhor. E a resposta foi que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes foram transformados em bonança. Todos eles se alimentaram. O texto diz que era mais de 5.000, fora as mulheres e as crianças. Então tinha muita gente ali. E o detalhe, ainda sobrou alimento. Jesus transforma até o alimento quando nós confiamos nele. Porque a presença de Jesus é altamente importante. Nós precisamos, queremos, devemos confiar na presença de Jesus. Você confia nisso? Você tem certeza que a sua casa tem a presença de Jesus? Todos os cristãos devem ter esse espírito, essa cabeça, essa filosofia santa de crer que a casa dele tem a presença de Jesus. E quando tem a presença de Jesus, outras coisas vão sendo abandonadas. Ele pode gostar da bebida alcoólica, ele pode gostar do cigarro, ele pode gostar de alguma coisa, ou melhor, se lembrar, mas se tiver a presença de Jesus, isso será tudo esquecido. Como é importante a presença de Jesus.
Andando mais um pouco, nós quando chegamos em João, capítulo 20 e 21, nós encontramos agora o Jesus ressuscitado. Jesus agora ressuscitou. Agora a sua presença física, agora ela não existe mais no sentido de vida de homem como ele era, mas agora ele tem um corpo glorificado. E o texto diz que quando ele ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena, a grande Maria Madalena, uma discípula que ele tinha transformado a sua vida. E no jardim, e lá por volta do capítulo 20, versículo 15, ela então reconheceu o Mestre, porque ele estava presente ali, porque Maria Madalena confiava, ela foi transformada por esse Cristo maravilhoso. Como é importante a presença de Cristo na minha e em todas as nossas vidas. Mas o texto diz também, nesse tempo da ressurreição, meus queridos irmãos, uma coisa muito importante. Depois ele apareceu aos seus discípulos, aos 7 discípulos, 21 versículo. O capítulo 21, a partir do versículo 1, ele começa a narrar dizendo que ele apareceu esses 7 discípulos. Mas também em 1 Coríntios 15, 6, diz, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos. Meus irmãos, esse Cristo que nós servimos e que precisamos da sua presença, e que no tempo que ele viveu aqui na terra, ele causou, pela sua presença, grandes milagres. Ele causou transformações. Eu não quero nem falar dos outros textos, né? Quando ele entrou num cemitério, né? Lázaro, que havia morrido há 4 dias, ele diz, Lázaro, vem para fora, e ele veio. Que presença é essa? Que presença é essa que nós precisamos? Nós precisamos clamarmos, orarmos, entender que cada dia, cada instante, nós precisamos desejar, orar, querer a presença dele em nossas vidas. Eu não estou falando isso simplesmente por pregar, simplesmente porque conheço um pouco a Bíblia. Não, não é isso. Eu conheço porque Jesus tem estado na minha vida, na minha casa, na minha família. E esse Jesus que hoje ele está comigo, ele me retirou do alcoolismo, ele me tirou de momentos terrivelmente difíceis. Eu era uma pessoa difícil. Eu era uma pessoa que eu rasgava folheto. Os crentes me davam folheto, eu rasgava, não queria nada com cristão. Mas um dia Jesus teve a misericórdia de mim e de uma forma muito especial ele falou ao meu coração. E eu quero agradecer a Deus pela presença dele na minha vida. Eu rogo a Deus que ele seja presente no lar ou nos lares de todos os irmãos, membros da minha igreja e até de outras igrejas. E que a graça de Deus, o amor de Deus esteja realmente com todos vocês. É o meu desejo nesse simples estudo da palavra de Deus. Nesse momento de pandemia, nesse momento que as pessoas estão dentro das suas casas. Mas que tal pensar como eu estou pensando? Dizer, Jesus está aqui. Quando Jesus está na casa de alguém, dá vontade de ler a Bíblia, dá vontade de cantar um hino, dá vontade de já planejar a volta para a igreja, que é um desejo muito grande. Como será a volta para a nossa igreja? Será a mesma rotina? Ou eu vou me dar mais, vou trabalhar mais, vou evangelizar, vou levar mais a sério, vou orar mais nos cultos de oração da igreja, vou me envolver? Precisamos, meus queridos irmãos, nos envolver mais, porque vale a pena a presença de Jesus. Jesus teve uma importância muito grande, né? Ali com aqueles endemoniados. Que lição que aqueles endemoniados tiveram. E o texto diz que eles pediram para que Jesus colocasse eles em uma manada de porco que ia passando. Jesus fez assim, e aquela manada de porco se precipitou em uma pirambeira e morreram. Ali causou uma situação, aparentemente um prejuízo, mas foi um alerta para aqueles vendedores de porcos. E então, meus queridos, Jesus sempre causa algo quando ele entra com a sua presença em algum lugar. Jesus
deixou uma importância muito grande do seu poder no momento que ele transformou os pães. E ele transforma os pães. Com certeza transforma. Mas eu quero falar de um outro milagre que aconteceu com Jesus. Mateus 8, de 14 a 15. Foi logo no início. Jesus entrou na casa de Pedro e o texto diz que a sogra de Pedro estava com febre. Certamente estava acamada. Estava mal. Jesus orou e ela logo ficou curada. E aqui fica uma coisa interessante. Eu era católico e lá eu aprendi que o primeiro Papa foi Pedro. Mas quando eu comecei a estudar o discipulado na Igreja Batista, eu descobri, mas espere um pouco. Pedro teve sogra? Então ele era casado. Então ele não foi Papa. Que história é essa? Meus irmãos, há muitas conversas por aí tentando enganar as pessoas. Mas saiba que só a presença de Deus, a presença de Cristo, pode tirar essas dúvidas da sua mente e da sua cabeça. Pense na presença de Jesus. Ore dizendo, Senhor, esteja comigo, nos meus estudos, no meu colégio, na minha faculdade. Esteja comigo, Senhor, na minha profissão, dirigindo o meu veículo. Esteja comigo convivendo e vivendo com a minha família, porque precisamos muito da presença de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça com que a tua casa seja uma casa cheia da presença de Jesus. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia, abençoa, Deus, grandemente essas pessoas que estão nos ouvindo. Que a presença de Cristo Jesus seja muito grande em cada lar da primeira Igreja Batista em Mutondo. Que a presença de Jesus seja realmente essencial naqueles que estão ouvindo esta reflexão. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe as igrejas nesse tempo de pandemia e que a nossa fé e que a presença de Jesus seja maior do que qualquer sofrimento. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.